igreja, nós queremos saudar a cada um com a paz do Senhor e desejar que cada um se sinta bem à vontade. Nós estamos na casa do Pai, e cada um de nós tem a liberdade de se expressar ao Senhor. Deixe o seu coração bem aberto e coloque diante do Senhor os desejos do teu coração, os sonhos. Que os teus sonhos sejam de fato os sonhos de Deus para a tua vida. Eu queria que cada um agora baixasse a sua cabeça, colocasse diante do Senhor, já até mesmo se preparando, porque hoje é dia de ceia, a mesa está posta, é dia que o Senhor quer trabalhar no nosso coração, quer nos curar. É um momento muito especial. A gente costuma dizer que o culto de ceia é um culto muito importante na vida da igreja, e ninguém deveria faltar, porque é um momento onde a gente é ministrado pelo Espírito Santo de Deus, é curado, é levado a repensar, a avaliar a nossa conduta, como estamos nos comportando, como estamos crescendo diante do Senhor. Coloque agora diante do Senhor a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu desejo de que cada um que faz parte da tua história um dia esteja aqui com você. Eu sonho com isso, e sei que você também tem sonhado, de um dia ter toda a tua casa servindo ao Senhor com você, e você poder falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor, que não há nada melhor. Quem conheceu Jesus quer isso para todas as pessoas que amam. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos de estarmos reunidos como igreja, como parte da tua igreja, Senhor, espalhada por toda a face da terra. Quantos agora em vários lugares do mundo, Senhor, estão reunidos como nós aqui, procurando a tua presença, procurando a tua vontade, se derramando no teu altar e colocando, ó Deus, os anseios, os sonhos, os desejos e, sobretudo, a disposição do coração em ouvir a tua voz e te obedecer. Trabalha no nosso coração nessa noite, Senhor. Perdoa, Senhor, aquilo que temos nos omitido de fazer, que o Senhor tem colocado diante de nós. Prepara-nos, ó Deus, para entender a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável, mesmo quando nós não podemos compreender os porquês, mas tu sabes todas as coisas. Prepara-nos, ó Deus, para receber a tua palavra nessa noite, para participar da mesa que é tua e não nossa, para que haja cura no meio do teu povo, Senhor. Cura física, cura espiritual, cura emocional. Senhor, todos nós temos histórias de vidas diferentes, mas todos nós temos marcas deixadas por essas vidas. Ó Deus, trabalha, Senhor, para que nós possamos nos desembaraçar e não ficar olhando para o passado, mas ver para o futuro que está diante de nós. E o Senhor tem promessa para o teu povo, aqui, nessa presente vida. Muito obrigado, Senhor. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração nessa hora. Em nome do teu Filho. Amém. Amém. Todo mundo pegou o boletim? O editorial de hoje fala sobre 2 pães que vieram do céu. Eu não vou lê-lo. Gostaria que você lesse em casa e depois aproveitasse para passar para frente. Resumidamente, ele fala do pão do céu que desceu lá no deserto, quando o povo saiu do Egito e reclamou que estava passando fome e que tinha necessidade de comer e queriam voltar para o Egito, lembravam das panelas do Egito. E Deus fez o maná cair do céu. Aquele foi o primeiro pão. E depois a Bíblia fala também do pão da vida, que é Jesus. E que nós um dia tivemos o privilégio de experimentar. Eu e você que estamos aqui tivemos esse encontro com esse pão. E a Bíblia diz que esse pão mata a nossa sede, bate a nossa fome, como a água mata a nossa sede. Esse é um pão que preenche esse vazio que cada um de nós tem. Que nada, absolutamente nada que nós possamos conquistar aqui, seja na nossa vida material, seja na nossa vida emocional, seja na nossa vida profissional, nada nos traz plenamente realização como esse pão, que preenche esse oco que tem dentro de cada ser humano. Aí tudo passa a ter sentido, porque se você não tem Jesus, essas outras conquistas, elas se perdem no vácuo. Muitas pessoas conquistaram tantas coisas, mas a vida para elas é sem sentido, porque ela não conheceu esse pão. Que nós possamos nos alimentar diariamente desse pão. E o pão se manifesta na palavra. A gente sempre desafia a igreja, nós precisamos meditar nessa palavra. Aqui, Deus, através de Jesus, o Espírito Santo, nos orienta, nos alimenta. Nós não podemos ficar somente com a palavra ouvida neste local. É muito pouco. É como se você comêssemos 1 vez ou 2 por semana. Nós não daremos conta de trabalhar. Nós precisamos ter consciência que a palavra de Deus precisa ser lida, meditada, aprendida e, sobretudo, praticada. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender isso, para que haja uma igreja sadia, que frutifica e que lá fora é um testemunho vivo que faz diferente. Porque o mundo geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus, que somos nós. Amém, igreja? Amém. Amém. Vamos ficar em pé, cantar mais uma música.
Esse hino diz: canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Amém? Amém. Segurança, verdade. Sou de Jesus, Ele adora, Filho da luz, Ele Deus inteiro.
luz Amém. por ele, amém? Amém. Pedir para os irmãos se sentarem novamente. Damares, por favor. Glória a Deus. A palavra do Senhor no Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E agora nós vamos ter um momento de também adorar ao Senhor através dos nossos dízimos e ofertas. De fato, o Senhor tem nos suprido e nós podemos dizer que o Senhor não tem deixado faltar nada. Nós queremos agradecer a Deus, trazendo nossos dízimos e ofertas. E quem tem preparado para trazer hoje é o culto das primícias, que é o culto da ceia, né? E se você não veio, pode trazer no outro domingo, não tem problema. Esses alimentos que são colocados aqui, eles são destinados aos nossos irmãos que precisam de ajuda. Por quê? Porque existe fase na vida de uma pessoa que ela passa por crise. Acho que se eu perguntar aqui, ninguém que está aqui dentro desse auditório pode falar que nunca passou uma situação difícil. Todos nós já passamos. E eu tenho uma notícia para você: se você não passou, você vai passar ainda. Credo, missionário, Deus o livre. É impossível nós passarmos por essa vida sem passarmos por situações difíceis. Por que eu falo isso? Porque é inevitável, faz parte do contexto do ser humano. Em algumas alturas da nossa vida, a gente faz opções incorretas e a gente colhe por isso. Mas o Senhor tem misericórdia, e isso é o mais importante, a gente não perder de vista. Que mesmo quando nós erramos as nossas escolhas, quando às vezes pedimos conta de um emprego na hora errada, quando damos um passo para adquirir um bem fora da hora que Deus queria, Deus ainda tem a misericórdia. E a gente paga a consequência, não resta dúvida, nós temos que pagar. Né? A gente vê o tempo que a gente leva para colocar as coisas em ordem. Mas o Senhor dá força, o Senhor dá sustento, o Senhor providencia o emprego e a gente dá a volta por cima. Então, querido, eu queria que nesse momento você baixasse a sua cabeça. Você que veio preparado para entregar o seu dízimo, a sua oferta, ou mesmo a sua primícia. E você que não veio, desafie o seu coração nessa hora. O Senhor, o nosso Deus, é o dono de todas as coisas. E se você está num emprego que você não gosta, ou se você está desempregado, você tem o direito que você pode pedir: Senhor, eu preciso de um emprego. A tua palavra diz que é digno o homem comer de suor do seu rosto. E eu estou procurando e não estou achando, Senhor. Eu estou esperando que o Senhor abra essa porta que só o Senhor pode abrir. Ou se você está num lugar que você não está satisfeito, Senhor, não é hora de eu pedir conta. Está faltando emprego. Mas o Senhor pode abrir uma porta para que eu saia daqui para um lugar melhor. Queridos, Deus quer dar o melhor para o seu povo. Amém. Vamos abaixar a nossa cabeça. Pai querido, nós queremos te adorar agora, Senhor, os nossos dízimos e ofertas. Obrigado a Deus pelo emprego que cada um tem. Obrigado pela saúde que o Senhor tem dado para cada um de nós. Obrigado a Deus porque nós não dependemos do nosso emprego. Nós não dependemos das nossas empresas, nós não dependemos do governo que tem gerenciado tão mal tantas riquezas que o Senhor tem dado a este país. Nós dependemos do Senhor, porque o Senhor continua sendo o Deus provedor, aquele que traz água da rocha, que faz o maná ou a cordonice cair do céu. E nós cremos na Tua palavra, Senhor. Por isso, ó Deus, nós agora em obediência à Tua palavra também, e pela fidelidade que já aprendemos, nós queremos entregar nossos dízimos e ofertas diante do Teu altar, para que haja mantimento na Tua casa. Abençoe esses recursos, ó Deus, para que sejam bem administrados. E que de fato, Senhor, o Teu povo possa testemunhar sempre, todos os dias, que o Senhor tem dado muito mais do que precisamos ou do que merecemos. Obrigada pelo privilégio que temos de compartilhar. E que os irmãos que vão receber esses alimentos, Senhor, possam ser abençoados com emprego também, para que um dia eles possam estar também trazendo, ó Deus, para abençoar outras famílias. Amém. Sabemos que essa é a Tua vontade, Pai. Que cada um possa se manter e também ajudar o seu próximo. Amém. Muito obrigada por tudo. Aceita, Senhor, o nosso louvor e a nossa gratidão nessa hora. Em nome de Jesus. Em nome de Amém. Deus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Aí. Até vamos louvar o Senhor. Amém.
águas passeando nesse lugar, amém? Águas que curam, águas que restauram, águas que renovam. Oh Deus maravilhoso, Tu estás aqui, Pai, no nosso meio, Senhor, e por isso Te louvamos, Pai, por isso Te exaltamos. Deus maravilhoso, exaltado nesse lugar. Recebe, Pai, as nossas vidas, recebe esses cânticos, recebe toda a nossa adoração somente a Ti. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Vamos orar pelas crianças. As crianças vêm aqui à frente para a gente orar por vocês. O pastor chama as crianças na frente e já vem, né? O pastor já está aqui. Ô, glória.
isso que eu gosto de criança, não é? Isso é bênção de Deus, né? Qualquer história é desafiador e legal, não é? Olha que bênção. Se fosse vocês, estava todo mundo virado pastor, não, eles viram para a igreja, em nome de Jesus. Olha que bênção. Vamos orar por eles? Tem mais criança? Tem? Ah, então olha só, chega mais. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar por essas crianças? Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos por essas crianças, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, que são bênçãos nas tuas mãos, ó Pai. O Senhor colocou nesta igreja, ó Deus, e tem aprendido da tua palavra aqui, ó Pai. Continue ensinando, ó Deus, a estas crianças o caminho que eles devem seguir, ó Pai, diante da tua face, sempre se rendendo diante do teu altar. Que eles não só cresçam em estatura, mas também cresçam em espírito e em verdade, ó Pai. Abençoe a aulinha que vai acontecer com eles, ó Deus, a professora, o professor, e em nome de Jesus, ó Pai, as palavras que forem faladas para eles, ó Deus, que fiquem guardadas no coração, ó Pai. Nós te louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Agora vocês acordem. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Boa noite. Glória a Deus estarmos aqui na casa do Senhor. Bênção de Deus estarmos aqui na casa do Senhor, louvando ao Senhor. Momentos de gratidão ao Senhor através da música, através da palavra, através da entrega dos nossos corações diante do altar do Senhor. Eu vou pedir para os irmãos e as irmãs abrirem a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler versículo 1 até o versículo 14. Ou 14, é a mesma coisa. 14 ou 14, é a mesma coisa. Vamos ficar todo mundo em pé, em nome de Jesus. Para ler Ezequiel, capítulo de número 37, dos versos 1 ao 14. A palavra de Deus diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, ó Deus, porque nós podemos ler a Tua palavra, Pai, e ela com certeza, ó Deus, já semeou no nosso coração. Continua falando, ó Deus, que as palavras sejam dignas da Tua aceitação, ó Pai, e que vá até as pessoas, ó Deus, como um cheiro suave a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua palavra possa ser semeada em cada coração, e que o Teu Santo Espírito ilumine a cada coração para entendermos a Tua palavra. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos e nós agradecemos. Amém. Amém. Os irmãos e as irmãs podem assentar.
Vamos fazer de conta que eu sou Ezequiel. Vamos fazer de conta que eu sou Ezequiel. Então um dia eu estava lá. Então veio o Senhor, a mão dele, a mão de Deus. E vamos imaginar a hipótese de que Deus me levou para um lugar onde haviam ossos secos. Ora, qual lugar tem ossos secos? Qual é o lugar onde as pessoas são colocadas, todas elas, no mesmo lugar? Onde as pessoas são depositadas, são guardadas naquele lugar? A gente chama vulgarmente de enterrar, na verdade é guardar, sepultar, guardar. Hipoteticamente, vamos imaginar que eu seja o Ezequiel e Deus me levou para o meio de um cemitério. E lá naquele cemitério, as covas estavam abertas, porque o texto diz que dava para ver os ossos secos, dava para ver os ossos. Então, Deus leva Ezequiel, ou me levaria para esse lugar aonde os ossos estivessem aparentes. Eu acho que se fosse eu desmaiaria na hora. O ser humano tem uma certa dificuldade, e eu teria essa dificuldade também em ver ossos de pessoas. Aliás, se eu ver um, eu já fico meio preocupado. Se eu ver dois, já sobe aquele arrepio. Se eu ver três, então eu penso assim, meu Deus, será que eu morri? Se eu ver 4 ou mais, então a vontade é de sair correndo e a adrenalina vai me fazer desmaiar. Eu imagino que Ezequiel tenha passado pela maior provação da vida dele ao se ver no meio de um vale cheio de ossos secos. Que coisa interessante, Deus levou o profeta no meio de um cemitério. E o que Deus poderia falar para nós, ou falar para aquele profeta no meio de um cemitério? Então estava lá o Ezequiel, vamos imaginar que hipoteticamente seja eu. Deus olhou para o Ezequiel e falou assim, Ezequiel, sabe esses ossos secos que estão aí? Eu poderia sim fazer com que eles se juntassem, eu poderia fazer com que os tendões se entrelaçassem novamente entre os ossos, eu poderia até mesmo fazer com que a carne pudesse estar sobre e se transformar num exército muito numeroso. Então, Ezequiel, faça isso. Profetiza agora esses ossos, que venha neles o ajuntamento, que venha neles os tendões, que venham neles as carnes e que eles se coloquem em pé. Você acha que você pode fazer isso, Ezequiel? E Ezequiel disse, se o senhor quiser, tenho certeza que dá. Mas humanamente pensando, não é? Nós só sabemos que Deus pode todas as coisas. Então se o Senhor está mandando eu fazer, eu vou fazer. E Ezequiel falou isso para aqueles ossos. Profetizou. E quando ele estava profetizando, os ossos começaram a se bater. No meio do cemitério. Eles começaram a se juntar um no outro, no meio do cemitério. Então eles começaram a ficar em pé no meio do cemitério. Eu já tinha morrido umas 3 vezes. Então, olhando para aqueles ossos, a palavra aqui diz que o Ezequiel viu que nos ossos os tendões começaram a ficar em torno dos ossos. Meu Deus do céu! Aquilo é que é verdadeiramente fazer medicina. Isso é que é fazer medicina, né? Ele viu o tendão nascer. Ele viu aqueles tendões em torno daqueles ossos mortos, ossos secos. A ideia de seco é que já está morto, não tem vida nenhuma, já está seco já há muito tempo. A gente chamaria de ossos secos nos dias de hoje pessoas que estão guardadas há mais de 3 anos, que não tem mais nada, apenas ossos. Então existe um procedimento em relação a isso nos cemitérios, quando o lugar de guardar precisa ser utilizado para outras pessoas. Mas eu fico imaginando Ezequiel vendo todas aqueles ossos se juntando, se batendo, e as pessoas ficando em pé, não é? Aqueles ossos ficando em pé, os tendões e muito mais, não é? As carnes.
e eles se transformaram num exército numeroso de gente sem alma. A geração de hoje gosta muito dessa... É uma geração meio complicada, porque gosta de mortos-vivos, né? Eu me recordo da primeira vez que eu assisti um filme chamado A Volta dos Mortos-Vivos. E só faz um tempão que saiu esse filme. A Volta dos Mortos-Vivos. Os mortos-vivos saíam no meio da cidade e ficavam tentando morder as pessoas e querendo comer pessoas vivas. Olha que coisa estranha, esquisita isso. Mas isso se transformou numa febre tão grande que tem até alguns seriados hoje que falam sobre mortos-vivos, e as pessoas veem isso de uma forma tão natural, ver gente morta, gente viva que não está viva, está morta, não é? Mas pensa, tem fome, tem vontade, eu não sei como explicar isso, mas imagina se vocês fossem o Ezequiel e vissem isso daí diante dos seus olhos, mortos-vivos. Então Deus olhou para Ezequiel e disse assim: Ezequiel, eles podiam ficar vivos de novo, não podia, Ezequiel? Ah, Senhor, depois de ver tudo isso que eu vi, é claro que eles vão ficar vivos de novo. Ah, então profetiza, Ezequiel, eu vou profetizar. Espírito, venha dos 4 ventos e entre de novo nesses corpos para que eles venham a viver. E isso verdadeiramente aconteceu. E Ezequiel, nesta visão, viu algo que é irreal, algo que é fora do comum para nós, algo que é muito difícil ou talvez quase impossível de acontecer. Cientificamente, o ser humano, depois que morre, ele não volta mais a viver. Cientificamente não existe isso, porque saiu a energia, o corpo parou. Ele não pode voltar sozinho. É impossível isso acontecer humanamente. A ideia, quando nós falamos aqui na igreja de ressurreição, isso é um milagre. Um milagre alguém estar morto e voltar à vida. Porque a vida saiu daquela pessoa, saiu daquele corpo, e não existe mais alternativas para que sejam feitas alguns procedimentos. Os médicos sabem disso, por isso, enquanto há fôlego de vida, eles lutam. Depois que termina, eles simplesmente escrevem a data ou o horário do óbito, não tem mais o que fazer. Mas estava lá Ezequiel no meio do cemitério, estava lá Ezequiel vendo aqueles ossos se juntarem, se baterem, estava lá o Ezequiel vendo aquilo, aqueles tendões ficarem dos lados dos ossos. Ezequiel estava vendo as carnes voltarem, inclusive eles voltarem à vida. Se eu fosse Ezequiel, já tinha morrido umas 15 vezes, desmaiado umas 16, tentado fugir já umas outras 14, falar: Senhor, manda outro profeta, porque ver essas coisas não é fácil. Ver essas coisas não é fácil. A palavra vale, ela em Tupi-Guarani, ela significa baú. É o baú. Vale é baú, um lugar escuro, um lugar sombrio. Por exemplo, na cidade de São Paulo existe o Anhangabaú. Baú significa vale. Anhangá era nome de um espírito maligno, visto pelos índios. E os índios não desciam naquele vale porque lá tinha o Anhangá. Porém, a igreja católica lá no alto da Boa Vista fez uma igreja para dizer para as pessoas: não, olha, vocês podem descer no vale do Anhangá, vocês podem descer no Anhangabaú, porque Deus está vendo todas as coisas. Porque a ideia de vale é uma ideia de algo sombrio, algo temeroso, algo que a gente não consegue compreender, algo que nos dá vontade até mesmo de fugir e de não entrar por esse tipo de caminho. É nessa hora que a gente se recorda que o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará, porque até mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não teremos medo. Em qualquer tipo de caminho nós não teremos medo. Mas quando nós olhamos para esse texto aqui, falamos sobre medo, e falamos sobre vale, e falamos sobre mortos-vivos, o que esse texto tem para falar para nós? A palavra de Deus conta para a gente que o que nos deixa mortos são os nossos pecados e os nossos delitos. Os nossos pecados e os nossos delitos tiram de nós a vida. Os nossos pecados tiram de nós a alegria de viver.
Certa vez o rei Davi disse que os pecados estavam fazendo com seus ossos algo terrível, que eles chegavam até doer, até se quebrar. Estava roendo os ossos de Davi, o pecado que ele tinha feito. Porque o pecado é algo que muitas vezes as pessoas não veem, mas nós sabemos e está dentro de nós, e isso machuca a gente, porque ele está sempre diante da gente. O pecado, a palavra de Deus diz para nós que Deus falou para Adão e Eva: não come da fruta do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão, não pelo fato de comerem, mas pelo fato de desobedecerem a Deus no pecado. Desobedecer a Deus é pecado, e ao pecarem era consequência natural, como assim a gente aprende na igreja que o salário do pecado é a morte. E o salário do pecado é a morte, e isto é algo, uma consequência definitiva para qualquer ser humano. Todos pecaram, diz o Novo Testamento, e destituídos estão da glória de Deus, precisam aceitar a Cristo e mudarem suas vidas, porque senão vão viver no pecado. E pecado é sinônimo na Bíblia de morte. Muitas vezes nós nos achamos vivos, pessoas que têm vida, pessoas que vivem a abundância do dia a dia, pessoas que acordam todas as manhãs. Mas quando nós vivemos em pecado, na verdade nós não estamos vivos, mas nós estamos mortos, como diz o próprio texto, mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. O povo de Israel estava assim, estava morto nos pecados e delitos, tinha deixado Deus de lado, tinha deixado Deus em segundo plano, tinha deixado Deus em segundo momento das suas vidas, em primeiro pensavam em si mesmo. Por isso eles começaram a adorar outros deuses, por isso eles começaram a sincretizar religiosamente com outras religiões. O povo estava pecando, estava fugindo, estava indo para longe de Deus, porque é isso que o pecado faz, nos manda para longe de Deus. Muitas vezes as pessoas estão vindo à igreja, mas vivem em pecado longe de Deus. Muito mais aqueles que não vêm à igreja, porque pessoas que não querem ficar diante de Deus, é porque não querem que aparente aquilo que quando está diante da luz, a gente consegue perceber através do Espírito Santo. O pecado é algo que está sempre diante de nós, por isso o salmista Davi mais uma vez diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a sua riqueza, apaga as minhas transgressões, porque eu conheço o meu pecado. E o meu pecado, disse o salmista, está sempre diante de mim. Então uma coisa que eu queria dizer para vocês nessa noite, em primeiro lugar, é que todos nós muitas vezes pecamos, mas quando nós não nos arrependemos e pedimos o perdão para Deus, nós estamos mortos. E não adianta dizer que nós não sabemos o que fazemos de errado. Uma das coisas que é muito fácil para todo ser humano é dizer assim: a gente peca por omissão, a gente pega por ação, né? Por omissão ou sem saber. Às vezes a gente pega por falta de conhecimento. A gente utiliza aquele versículo que diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Sofre porque com conhecimento podia ir muito mais longe do que vai. Podia fazer muito mais coisas do que faz. Mas não é que a pessoa que não tem conhecimento, ela peca. E é interessante isso, porque nós sabemos, por exemplo, que as criancinhas que não têm pecado, elas não conhecem ainda a ideia de adulto, ou a maturidade como pessoa, para poder compreender o certo do errado. Por isso que quando perdem a vida, aqui nesta terra, temos certeza de que elas vão para o céu. E por que nós não utilizamos isso em outros momentos da nossa vida, esse tipo de conceito? Mas está na hora de nós começarmos a aprender que nós sabemos aonde erramos. Eu tenho certeza que muitas vezes nós queremos esconder que sabemos. Esconder que sabemos o pecado que cometemos todos os dias, aquilo que está dentro do coração, as nossas ações lá fora, os nossos procedimentos, as nossas arrogâncias, os nossos egocentrismos, os nossos egoísmos. Nós sabemos muitas vezes quando somos orgulhosos, quando somos avarentos,
quando vivemos na glutonaria, quando nós fazemos todos os pecados capitais, nós sabemos. Sabe por que sabemos? Porque o Espírito Santo de Deus toca na gente. Não é assim na sua vida, quando você faz alguma coisa errada, o Espírito fala: olha, eu acho que você errou, olha, presta atenção no que você fez. Não foi assim que você deveria falar com tal pessoa. Não era assim que você deveria proceder. Não é assim que você, não é este caminho que você deveria seguir. Então, em primeiro lugar, Deus está dizendo para nós nesta noite que Ele sabe que nós sabemos os erros que nós temos. E esses erros, muitas vezes, nos deixam mortos. Mas uma segunda coisa que o texto nos ensina é que os mortos voltaram à vida. Os mortos voltaram à vida. O povo de Israel estava morto, mas Deus mandou Ezequiel profetizar aqueles mortos. Está vendo, Ezequiel, todos esses ossos aqui? Profetiza que eles voltem e se juntem novamente, e tenham tendões novamente, e tenham carne novamente, e que eles se coloquem em pé como um numeroso exército. Assim como o povo de Israel, eu quero que eles também se transformem num numeroso exército. É interessante que muitas vezes nós esquecemos de um versículo bíblico que no Novo Testamento fala: nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós falamos este versículo, e depois eu vou falar o resto desse versículo, nós nos esquecemos da prática deste versículo. Nós pecamos, e muitas vezes pecamos. Carecemos da graça de Deus e pedir perdão dos nossos pecados. Temos que constantemente nos arrepender para voltar ao caminho, para entrar pela porta estreita, para ser sal da terra, para ser luz do mundo. Nós precisamos sempre estar buscando santificação, comunhão com Cristo em oração, vigiando e orando, pedindo a Deus que perdoe os nossos pecados e nos mostre o caminho da salvação. Mas é interessante que quando nós falamos nada poderá nos separar do amor de Deus, é porque Jesus, irmãos, morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados, porque Ele queria que nós, pela graça, pudéssemos ser salvos. E como disse a palavra, pela graça vocês são salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Foi Jesus como o nosso excelso pastor que nos buscou e disse assim para cada um de nós: mesmo que você tenha pecado, eu quero te buscar para a vida eterna. Isso é salvação, isso é a teologia da salvação. É você saber que você tem vida eterna, mesmo não merecendo. Nós não merecemos isso, porque nós pecamos, porque nós muitas vezes estamos fazendo a mesma coisa o tempo todo. É interessante que nós temos no momento da igreja, um momento de pedir perdão dos nossos pecados, momento de contrição, momento de colocar o coração diante do Senhor. Mas será que amanhã a gente vai continuar fazendo a mesma coisa que a gente pediu perdão hoje? Será que nós estamos verdadeiramente pedindo perdão? Porque quando você se arrepende, é algo que quando você pede perdão, você não faz mais. Mas é interessante que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele carregou na cruz as nossas dores, porque como diz a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte, mas pela graça de Deus em Jesus Cristo nós podemos ter vida. Ele morreu por cada um de nós e morreu para saldar-nos daquelas necessidades de pagar o salário. Ele pagou no nosso lugar, Ele morreu a nossa morte, Ele sofreu o sofrimento que deveria ser nosso. E isto é reconhecer que Jesus morreu por cada um de nós. Jesus quer dizer para nós nesta noite que Ele morreu por você. Ele morreu para que você não vivesse mais morto. Ele morreu para que você não vivesse mais escravizado pelo pecado. Ele morreu para que você não vivesse mais escravizado pelas maldições. Ele morreu para que você pudesse um dia ouvir uma palavra de profecia que pudesse dizer para você: agora eu quero que você levante e viva. E você levantou e viveu. E você nasceu de novo, porque isso é nascer de novo. Na água e do Espírito, como diz a palavra do Senhor. Nascer de novo é aceitar a Jesus Cristo no seu coração. E você aceitou a Jesus no seu coração? Jesus habita no teu coração?
Porque se Ele habita no teu coração, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você nasceu da água e do Espírito, e o Espírito Santo habita no teu coração. Mesmo mortos, muitas vezes nós nos esquecemos que houve uma profecia de vida sobre as nossas vidas, sobre o nosso ser, sobre o nosso coração. E assim como Ezequiel disse para aquele mundaréu de pessoas, para aquela multidão, que eles ficassem em pé, um dia Deus falou: fiquem em pé, se coloquem de pé, levantem-se, porque eu quero formar um exército, o meu exército, o exército da salvação. Olha que coisa maravilhosa, fazemos parte do exército de Deus. Mas muito mais. Ainda estamos simplesmente em pé, mas precisamos ter o Espírito. Então Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, agora que eles estão em pé, agora que está um exército muito numeroso, eu quero que você profetize que o Espírito entre neles, para que eles façam aquilo que eu quero que eles façam. Diga assim, Ezequiel: venha Espírito dos quatro cantos da terra. A palavra vento no Novo Testamento, pneuma, pastor que é inteligente gosta de falar em grego, não é? Então o pastor quer mostrar que é inteligente, fala em grego. Pneuma é o ar em movimento. Quando a gente fala o ar em movimento, significa que o ar não está parado. Não é um balão. Não é um balão onde o ar está ali preso. O texto está dizendo que era para pedir para o Espírito vir dos quatro cantos da terra. E a palavra Espírito aqui não é pneuma, é ruá. E ruá significa Espírito de Deus. Ruá é o Espírito que deu vida a tudo que nós vemos e a tudo que existe. O ruá é aquele do qual Deus, quando fez Adão, soprou em suas narinas. O ruá, o Espírito de Deus, a vida, aquilo que é de Deus e que sempre volta para Deus. Às vezes eu vejo pessoas falando teologias que não são bíblicas, como por exemplo, não é? Ninguém tem Deus em si. Aceite a Jesus para você ter Deus dentro de você. E aquilo que diz também os versos: porque ao pó voltaremos ao pó, porque o que é da terra ficará na terra, mas o que é de Deus, volta para Deus. E o que é de Deus? A vida. A vida das pessoas, a vida que está em você, é um pedacinho do ruá, o vento de Deus, o Espírito de Deus que está dentro de você. Mas aqui está dizendo muito mais, é um vento em movimento, que vem dos quatro cantos da terra, para estar em movimento e lembrar que é para todos os lugares, e de todos os lugares está. Significa que Deus está em todo lugar. Significa que o Espírito de Deus está em todo lugar. E esse Espírito de Deus, quando mandado por Deus, ele pode fazer com que o exército seja um exército de vitória. E você faz parte deste exército de vitória. Você que antes morto no pecado, agora vivo, faz parte de um exército de vitória, porque em você está o Espírito Santo de Deus. E através do Espírito Santo, Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, não só aqui em Jerusalém, mas toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, porque é um ar que está em movimento, ele nunca para. E quando nós falamos que temos a Cristo no nosso coração, o Espírito Santo nos leva a pregar o Evangelho a toda criatura, nos leva a pregar o Evangelho para as pessoas, nos leva a levar a palavra de Deus para as pessoas, nos leva a viver uma vida de evangelização, uma vida como missionários do Senhor Jesus. Porque o pecado não pode nos separar de Deus. Jesus morreu por nós. E vocês lembram do versículo que eu falei? Porque nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem principados, nem potestades, porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus é tão grande que nada pode te separar do amor dele. E que se ele quer fazer algo, ele vai e faz, porque ele é soberano sobre todas as coisas.
E se Ele está dizendo sobre sua vida hoje uma palavra de profecia, ao dizer levante-se e se transforma no exército de Deus, é para isso que você tem que fazer, porque quando Ele quer, Ele faz, e Ele te escolheu, seja parte deste exército do Senhor. Se coloque à disposição do Senhor. Talvez a gente se esqueça desses versículos, desse texto, aonde Deus diz assim, no versículo 13, o versículo 13 não, irmãos, desculpa, o versículo de número 12, portanto profetize e dize-lhes assim, diz Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos fazeis sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. A sepultura é o pecado, e quando ele diz sair, ele está falando em salvação, em crer em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, e vos farei sair dela, porque vocês são meu povo, e eu levarei vocês para a terra de Israel. E nós podemos dizer que fazemos parte do Israel de Deus, porque Jesus disse que até mesmo das pedras Ele pode transformar aquelas pedras em filhos de Abraão, e Ele hoje nos chama também de filhos de Abraão, porque nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E o último versículo diz assim, porém sobre vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, assim diz o Senhor. Se Deus disser, tenha certeza que vai acontecer. Amém. E se Deus profetizou sobre sua vida, tenha certeza que vai se cumprir. Amém. E talvez você não saiba, mas muita profecia já se cumpriu na sua vida. Antigamente nós éramos mortos nos pecados e delitos. Talvez você hoje esteja vivendo isso. Talvez você hoje esteja vivendo no pecado. Talvez você hoje esteja mentindo para o mundo, mentindo para as pessoas da igreja, mentindo para o pastor, mentindo para a mãe, para o pai, mentindo para muitas pessoas. Mas Deus sabe, e você sabe aonde você tem errado. E pessoas que vivem no pecado estão mortos, estão na sepultura, estão no Seol, estão no lugar onde há apenas trevas, como diz Jó, este lugar onde há ranger de dentes, onde existe sofrimento. Quem vive no pecado vive sofrendo, quem vive no pecado vive com os ossos doendo, quem vive no pecado vive uma vida terrível, porque guarda para si e não consegue sair da escravidão do pecado. Mas nesta noite Deus está dizendo para nós, levanta, porque você faz parte do meu exército. O pecado em você não vai ter vitória, porque Jesus morreu para te salvar. O Espírito do Senhor Deus em Jesus Cristo, na ressurreição de Cristo, também você está ressurreto, e você saiu também junto com Cristo daquele sepulcro. Você ressuscitou com Cristo, e assim como Cristo saiu vivo e ressurreto do sepulcro, você também se levantou. E hoje você pode dizer, eu vivo para a glória de Deus, porque Jesus Cristo habita no meu coração, aquele que morreu, mas Ele morreu no meu lugar, no terceiro dia, porém, Ele ressuscitou, e eu ressuscitei com Cristo. Não vai ser amanhã que vamos ressuscitar com Cristo. Vamos parar de pensar no amanhã. Nós ressuscitamos assim que aceitamos a Jesus no nosso coração, e vivemos a vida eterna a partir de já, a partir de agora. E por isso Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vocês. Ele não vai chegar, Ele já está aqui. E em nome de Jesus, irmãos, Jesus está aqui nesta noite, e Ele está dizendo para nós vivemos uma graça de Deus que nos resgatou do lamaçal do pecado, e estamos livres para a glória e pela graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus nos ensina que nós somos muito mais do que vencedores naquele que nos amou. E eu tenho certeza que Jesus nos amou. Eu tenho certeza que Jesus nos amou. Mas talvez o inimigo tenha cutucado a sua vida, queira que você volte ao pecado, queira que você volte a viver escravo do pecado. Diga não, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Seja vencedor em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, está na hora de nós como crentes usarmos as armas da fé. E as armas da fé é viver em santificação, em comunhão, orando, como diz a palavra de Deus, jejuar, orar, viver em comunhão com os irmãos, porque a igreja está na terra para que nós possamos testemunhar da graça e da glória de Deus. Em nome de Jesus, irmãos,
A palavra de Deus para nós nessa noite é muito específica, muito forte. Coloque-se sempre na disposição do Senhor, porque Ele te separou para ser alguém que faz parte do exército de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. E eu gostaria de convidar você que vem aqui na frente. Eu não sei o que tem acontecido, ninguém sabe o que tem acontecido em sua vida, mas tu sabes. Vem aqui à frente, dê um passo diante do Senhor, peça a graça de Deus. Eu quero orar por você. Você que quer se disponibilizar diante do Senhor. Você que está sofrendo porque o inimigo tem se levantado contra você. Tem colocado para você questões para que você volte ao pecado. Mas Deus não quer que você volte ao pecado. Ele quer que você viva na graça do Senhor. E se você faz parte do exército de Deus, tem certeza disso, e quer fazer mais uma vez um voto diante do Senhor, e dizer: Senhor, em nome de Jesus, eu quero fazer parte deste exército da salvação. Reafirmo aqui a minha fé diante de Ti também. Vem à frente em nome de Jesus. Vamos dar um passo de fé? Você que sente vontade, vem à frente. Vamos orar por você em nome de Jesus. Vamos ficar com os olhos fechados. Aquele que sentir vontade, vem à frente. Nós vamos estar orando por vocês, em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, irmãos. Amém. Deus é grandioso. Deus é soberano. Deus está acima de todas as coisas. Nada nos poderá separar do amor de Deus. Ele nos trouxe na sua maravilhosa graça. Ele nos trouxe no seu maravilhoso amor. Ele nos resgatou do lamaçal do pecado, da escuridão, das trevas, do vale da sombra da morte. Porque mesmo que passemos por ela, não podemos sentir medo, porque o Senhor sempre está conosco. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Coloque o seu coração diante do altar do Senhor. Não deixa com que o pecado vença você, mas deixa Jesus Cristo vencer por você, porque Ele já morreu em seu lugar, e Ele com certeza quer te dar hoje um presente da salvação. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai, porque no passado nós erramos tanto, ó Pai. Nós erramos tanto, tantas coisas erradas nós fizemos, ó Deus. Tu sabes, ó Pai, Tu conheces e nós sabemos também, ó Pai. Por isso nós queremos te perdão, ó Deus, pedir perdão a Ti, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nós somos pecadores, ó Pai. Reconhecemos que nós não merecemos nada, ó Deus. Reconhecemos, ó Deus, que é a Tua graça que nos trouxe até este lugar, ó Pai. Porque por nós, ó Deus, nós estaríamos lá ainda no sepulcro, mortos nos nossos pecados e delitos. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos dar um passo de fé, nós queremos dar um passo em direção a Ti, nós queremos dar um passo, porque nós sabemos que um dia Jesus veio até nós, se fez carne no meio de nós, habitou entre nós, morreu em nosso lugar, mas nós queremos ressuscitar assim como Cristo ressuscitou. Nós queremos viver a graça de Deus através da morte e ressurreição de Cristo em nome de Jesus. E por isso nós colocamos diante do Teu altar estas pessoas que estão aqui à frente, ó Pai. Tu conheces a necessidade de cada um. Tu sabes o coração de cada pessoa, ó Deus. Tu sabes, ó Pai, aquilo que tem, ó Deus, afligido, as pressões que o pecado tem feito na vida delas, ó Pai. Em nome de Jesus, liberta o Teu povo, ó Deus. Nós te clamamos, ó Pai, que o Senhor dê salvação, dê libertação, que o Senhor dê a Tua graça, que o Senhor faça, ó Deus, com que as pessoas possam tirar as escamas dos Teus olhos e ver a maravilhosa graça que acompanha cada um deles, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, se por algum acaso, ó Deus, alguém que está aqui, ó Pai, está escravizado pelo pecado, liberta hoje em nome de Jesus, porque Jesus mesmo disse que foi para isso que Ele veio, porque o Espírito estava sobre Ele, para tirar do cárcere aqueles que viviam encarcerados. Em nome de Jesus, nós dizemos diante de Ti, ó Pai, liberta o Teu povo em nome de Jesus, ó Deus. Aqueles que estão libertos, ó Pai, que querem reafirmar, ó Deus, diante de Ti a Tua palavra, o Teu chamado, o Seu dom, ó Pai, mas também sofre pressões, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ajuda estas pessoas, ó Pai, dê a eles
santificação em nome de Jesus, porque com certeza a vitória já está profetizada na vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, todos os que estão aqui, que deram um passo hoje, sabem que está sendo profetizado a eles a palavra: levanta, seja uma nação santa, um povo escolhido para a graça e para a glória de Deus, o nosso Pai. Louvado seja o teu nome, nós te louvamos e te agradecemos, porque hoje houve salvação nesta casa, porque hoje há salvação nesta casa, e a vida das pessoas vão mudar, em nome de Jesus. Nós te louvamos hoje e sempre, amém, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, irmãos, em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a ti, irmãos. Eu vou pedir uma coisa, não sentem ainda não. O nosso material litúrgico da nossa igreja ensina a gente a fazer adoração. Eu vou falar para vocês como é que funciona. Funciona assim: cada um dá uma palavra de adoração. É assim, o material litúrgico, as nossas ordenações litúrgicas ensinam assim. Bom, vamos fazer isso na prática? Então eu quero que cada um fale uma palavra de adoração. Diz assim: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. E fala outro: Senhor, eu te louvo e te agradeço. E isso não é neopentecostalismo, não. É a ordenação litúrgica da Igreja Presbiteriana Independente. Então nós vamos adorar o Senhor agora, com a nossa liturgia, em nome de Jesus. Então eu quero ver nós adorando. Vamos adorar como igreja? Eu começo: louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mais alguém pode dizer alguma coisa? Te louvo, Senhor, porque tu és bom. Amém, glória a Deus. Mais? Louvado seja o nome de Jesus. Amém, glória a ti. Santo é o Senhor. Amém, Pai, glória a ti. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém, glória a Deus. Amém, Pai. Mais pessoas, vamos louvar ao Senhor. Amém, tu és fiel, ó Pai. Amém, mais pessoas, vamos louvar, irmãos. Vamos adorar este Deus maravilhoso em nome de Jesus. Glória a ti, ó Pai, porque o Senhor é soberano sobre esta igreja. Glória a ti, ó Pai, porque o Senhor é soberano sobre cada família. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque o Senhor é o Senhor desta casa. Louvado seja o teu nome, porque o teu Santo Espírito está aqui. Agradecidos estamos, ó Deus, porque o Senhor nos deu vida em abundância. Louvado seja o teu nome, porque a tua palavra semente no nosso coração, ó Pai. Louvado seja o teu nome, porque neste lugar existe amor. Em nome de Jesus, ó Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus pela palavra de Deus em nome de Jesus. E nunca se esqueçam disso. Glorifiquem ao nome de Jesus. Não deixe com que o inimigo tente colocar vocês numa caixinha de fósforos, irmãos. Está na hora de nós vivermos a liberdade do Espírito de Deus. Hoje nós aprendemos lá na igreja, ontem à noite aqui, que quando Deus trouxe o povo de volta para Jerusalém, eles estavam como quem sonham, e cantavam, e louvavam a Deus, e glorificavam o nome do Pai. Por que nós não fazemos isso? Deus tem feito tanta coisa por nós, irmãos. Então está na hora de nós dizermos assim: louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é um Deus poderoso, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe nossas vidas em nome de Jesus. Sentem-se, irmãos, porque Deus é maravilhoso na vida da gente. Glória a ti. Pois é, irmãos, por essas vocês não esperavam, né? Que na nossa liturgia tivesse material litúrgico, adoração. Amém. Adoração. Irmãos, nós temos que adorar a Deus. Temos que viver em adoração ao Senhor. Convido aqui os presbíteros que venham à frente, o Natan. Tem algum outro presbítero hoje aqui? Está aí guardado em algum lugar? Não, né? Então a diaconisa, cadê a... Está descendo com as crianças? Em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom, irmãos, enquanto as crianças vêm, quero dizer para vocês, irmãos, que Deus quer que nós vivamos em santidade. Amém. Às vezes nós tentamos teologizar tudo na vida da gente. Está na hora de nós praticarmos o que nós falamos. Adorar a Deus é de verdade. Não é uma brincadeira. Não é um dizer que eu sei como fazer. É simplesmente fazer.
é simplesmente aprender, é simplesmente fazer. Às vezes a gente se esquece dessas coisas. A gente se esquece muitas vezes que Jesus, por exemplo, na sinagoga em Cafarnaum, quando foi chamado para ler o livro de Isaías, ele foi lá e ele fez todo o ritual litúrgico daquele momento. Colocou o véu sobre sua cabeça, levantou-se com toda a singeleza, abriu a palavra de Deus do hebraico antigo, leu o texto de forma cantada, porque o hebraico não se lê de forma contínua como nós, se lê de forma cantada, é salmodiado, e assim Jesus fez. Mas quando ele terminou, ele disse: hoje se cumpriu as palavras desta profecia. Talvez muitas pessoas pudessem dizer assim: como pode Jesus, o filho de José, o texto fala, o filho de José, ele está falando alguma coisa com autoridade? Ele falou com autoridade. Hoje se cumpriu a palavra que está descrito neste texto que eu acabei de ler. E nós também, pelo Espírito Santo, irmãos, podemos também viver nesta novidade de vida. Sempre coisas novas acontecem e nós temos que viver a novidade de vida na igreja, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe nossas vidas. Todas as crianças já estão aqui? Já desceram? Estão descendo. Ali tem duas chegando. Isso, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos? Enquanto as crianças estão chegando, em nome de Jesus. Eu gostaria que, enquanto elas estão vindo, cumprimente o seu irmão do lado, com a paz do Senhor. Cumprimente o seu irmão. Isso, cumprimente com a paz do Senhor, que a paz. Isso, que a paz do Senhor esteja com vocês. Não existia isso na liturgia dos hebreus, nem dos judaítas, nem dos galileus, mas Jesus, quando chegava na casa das pessoas, ele dizia isso: que a paz do Senhor esteja nesta casa. Amém. Então, nós podemos dizer isso também, que a paz do Senhor esteja na sua vida, em nome de Jesus. Vou convidar aqui a diaconisa, cadê? Ela já chegou aí, já desceu? Está chegando, em nome de Jesus. Bom, irmãos, já vou iniciando aqui. Jesus, naquela noite, ele estava junto com seus amigos, os amigos de fé, os amigos de caminhada, os amigos do dia a dia. Jesus vivia o ministério da palavra de Deus, mas ele não esperava domingo para ver as pessoas. Ele viu seus apóstolos todos os dias, eles caminhavam juntos. Às vezes nós achamos que eles largaram mão da vida e viveram simplesmente o ministério de Jesus. Não foi assim não. Pedro continuou sendo pescador, Mateus continuou sendo o cobrador de impostos. Os outros continuaram fazendo seus ofícios, mas todos os dias eles se encontravam. Tinha tempo, vem, em nome de Jesus. Todos os dias eles se encontravam. E na noite da Páscoa, quem é que estava junto? Eles estavam todos lá. Jesus mandou preparar o lugar. Jesus chegou com seus amigos, seus discípulos, seus apóstolos. Eles com certeza estavam ali, felizes da vida. A palavra não conta, mas a família de todos eles estava lá. Ou vocês pensam que eles andavam sozinhos? Eles estavam com a família lá. E eles se juntaram ali em Jerusalém com quem poderia estar ali com eles, da família, os amigos. A festa da Páscoa era uma festa que todo mundo participava, e eles sentaram em torno da mesa, e Jesus naquela noite falou palavras que não se esquecem até hoje. Palavras como quando ele pegou o pão, ele olhou para as pessoas, para os seus amigos, ele olhou para aqueles companheiros de jornada, para aqueles amigos de verdade, como diz a Bíblia, mais chegados do que irmãos, e falou para eles assim: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Come dele todos, comam sempre, façam sempre isso em memória de mim. De uma semelhante forma, Jesus pegou o cálice e disse assim: este é o meu cálice de uma nova aliança, o meu sangue. Tomem dele todos vocês.
sempre façam isso. E sempre façam isso em memória de Deus. Todas as vezes que vocês pegarem o pão, vocês se reunirem, comam do pão, bebam do cálice. Eu quero que vocês façam isso até que eu volte. Eu fico imaginando os apóstolos ouvindo Jesus dizer que estava indo embora. Quem é que quer ficar longe do seu amigo mais achegado dele? Às vezes a gente perde entes queridos, a gente sofre tanto, porque eles não podem mais comer um pão com a gente, eles não podem mais comer um cálice com a gente. E eles estavam ali ouvindo de Jesus: olha, eu estou indo embora, mas sempre façam isso até que eu volte. Um dia eu vou voltar e nós vamos estar ceando juntos. Naquela mesma noite, Jesus foi preso, torturado, machucado, passou a noite no cárcere. Pela manhã ouviu dos seus próprios patrícios: crucificam. Não porque eles são responsáveis por isso, mas eu tenho plena convicção de que todos nós, se estivéssemos lá, também falaríamos as mesmas coisas. O pecado cega o ser humano. Nós carecemos de Cristo. E ele mesmo assim, carregando a cruz naqueles quilômetros que levavam desde o Sinédrio até o Gólgota, carregando, machucado, dolorido, caindo por algumas vezes, são 12 passos de Jesus até aquela montanha chamada Montanha da Caveira. Montanha da Caveira. Lembra da palavra de Deus para nós? Porque ali onde foi morto Jesus, é que através da morte de Jesus nós pudéssemos ter vida. E lá no alto do Calvário, Jesus olhou e disse: Senhor, perdoa esse pessoal. Perdoa todos eles, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem o que eles estão dizendo. Jesus era amor. Jesus era compaixão. Por isso nós chamamos aquilo de a paixão de Cristo. Jesus morreu por nós, irmãos. Está na hora de nós reconhecermos o que Ele fez por nós. No terceiro dia Ele ressuscitou. 40 dias depois Ele subiu e disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. E nós temos certeza de que Ele está aqui nesta noite. Podemos sentir a presença de Deus aqui nesta noite. Ele está aqui no meio de nós. Louvado seja o nome do Senhor vivo, ressurreto. O Senhor Jesus está aqui. No passado, as pessoas antigas diziam: pela coroa real do Salvador, há aqui a presença real do Salvador. Ele verdadeiramente está aqui. Não no pão, não no cálice, mas dentro do coração de cada um de nós. E eu vou dizer para vocês, irmãos, vai ter o dia em que Ele vai voltar, porque Ele prometeu, e quando Ele promete, Ele cumpre. E nós vamos receber o pão da própria mão dele. Amém. E nós vamos receber o cálice da própria mão dele também. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela mesa da Eucaristia, pela mesa, ó Deus, da ceia, este mistério, ó Pai, esta comunhão que os teus filhos e filhas têm diante da mesa da conciliação. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque o Senhor nos prepara momentos tão especiais como estes, ó Pai, em que não merecíamos estar aqui, mas pela tua graça, pela tua misericórdia, nós estamos aqui diante da tua mesa, ó Pai. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor está aqui. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor morreu por cada um de nós. Louvado seja o teu nome, porque no terceiro dia o Senhor ressuscitou. E ressurreto contigo nós estamos, porque como diz a tua palavra, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Louvado seja o teu nome. Nós te louvamos por esta mesa, por este momento, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Todos estão convidados a participar.
Todos estão convidados. Se você ainda não é membro da igreja, se você ainda não fez sua pública profissão de fé, corra! Corra! Faça logo, irmãos, em nome de Jesus. Incentive você mesmo, busque coragem. Nós queremos que vocês participem conosco logo, em nome de Jesus. Olha que bênção de Deus. Então, você que está aqui como visita, que você trabalha ativamente na sua igreja, e que a sua igreja expresse que só Jesus Cristo é o Senhor, você também está convidado a participar da ceia do Senhor. Vamos participar em nome de Jesus enquanto louvamos a Deus. Vamos participar. Amém. Então, vocês venham por aqui e vão participar. você é de outra igreja e está nos visitando, você também é convidado a participar da ceia, viu? Em nome de Jesus. Todos participaram? Falta alguém? Grupo de louvor aqui, em nome de Jesus. Louvor. Glória a Deus. Isso. Você também. Louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo já recebeu aí? Alguém quer mais? Alguém almoçou? Se alguém não almoçou,
Não é agora que vai matar a fome. Nós vamos matar a fome espiritual, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos participar? Louvado seja o nome do Senhor. Participe em nome de Jesus. Senhor, Tu és a nossa luz e a nossa salvação. Tu és seguro, bem presente no meio da tribulação. O Senhor é o nosso protetor, o nosso resgatador. Sob Suas asas nós estamos seguros. A Tua verdade é o nosso escudo. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Por isso que à noite nós podemos dormir e em paz nos deitamos e logo pegamos no sono, porque o Senhor nos faz repousar em segurança. Se não fosse o Senhor, ó Deus, que nos desse felicidade, o que seria de cada um de nós, Pai? Mas o Senhor nos dá tanta alegria nesta vida. O Senhor é tudo para nós. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Nós participamos desta ceia neste instante, mas percebemos também, ó Deus, a Tua presença neste lugar, Pai. E clamamos a Ti, ó Deus, volta, Senhor. Volta, Jesus. Volta ao Pai, em nome de Jesus. Hosana o que vem em nome do Senhor. Venha, ó Pai, e faça a Tua vontade no meio de nós. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos e as irmãs podem assentar em nome de Jesus. Eu vou passar aqui a palavra para o Natan, missionário. Amém, queridos? Glória a Deus por esse culto abençoado, né? Queridos, abre o seu boletim lá, só para você dar uma olhadinha. Abre o seu boletim, por favor. As crianças podem subir e pedir um lanchinho lá para vocês, tá? As crianças. Queridos, queria que vocês prestassem bem atenção. No dia 3 de setembro, às 20 horas, será no sábado, o missionário está convocando todas as pessoas, tanto os líderes, como as pessoas que participam do ministério na igreja, para um bate-papo. O missionário quer conversar, certo? Então o missionário está convocando vocês para o dia 3 de setembro, às 20 horas. É muito importante a igreja vir, certo? Porque nós vamos conversar, então o papo é muito importante, porque vai algumas decisões aqui na igreja, tá? Então, marque lá na sua agenda. Se tiver já um compromisso, desmarque, porque esse compromisso que vocês têm na igreja é muito melhor. É mais importante. Tá bom, queridos? No dia 3 de setembro. Amém? Amém. Amém. Esse amém tá bem. Queridos, hoje de manhã, vocês vão ver que choveu bastante, né? Mas a gente ficou muito feliz que a igreja se fez presente. Então, uma escola dominical muito agradável, muito gostosa hoje. Nós aprendemos muito da palavra de Deus nessa manhã. Então, eu quero pedir para os irmãos que você que não tem vindo à escola dominical, venha, para que você possa crescer espiritualmente. Amém? Também, nós temos o culto de terça-feira. O culto de terça-feira é o culto de oração. Também tem sido uma bênção, sem medida. Então, nós convocamos também para você estar com a gente, orando, buscando de Deus, a face de Deus, nesse culto de terça-feira. Amém? E na sexta-feira, nós temos um grupo de mulheres que se reúne aqui para orar. É um grupo pequeno, né? Mas esse grupo, as pessoas que estão vão ser muito abençoadas. E se você, mulher, quer ser mais abençoada, venha no culto de terça-feira, na sexta-feira. Só as mulheres, é um momento só para as mulheres, para orar pelos seus filhos, orar pelos seus maridos, orar pela família, para a conversão da sua família.
É uma bênção, amado, quando o grupo de mulheres se reúne. A mulher, quando ela se ajoelha, ela põe os seus filhos de pé. Ela põe os seus filhos de pé. Então é importante você estar de joelho. Quando você está de joelho, teu filho está firme de pé. Amém. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar. Vamos orar, pastor, pela vida da nossa irmã Nelita, que é a diaconisa da igreja, e ela precisa de oração, ela não está bem. Eu queria que os irmãos lembrassem durante a semana da nossa irmã Nelita, certo? E também nós temos mais uma oração bem do. Vamos ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Nós estamos terminando nosso culto, antes vamos orar. Eu queria, antes de terminar o culto, dizer uma informação que a igreja também é uma igreja para a cidade, não é? Não é? Então, vocês sabem que a Águas de Joinville está fazendo uma obra e está faltando água num monte de casa, irmãos. É para todo mundo tomar banho amanhã, cuida da água hoje. Certo, irmãos? Em nome de Jesus, né? Não sei se está faltando água aqui, lá em casa já não tem mais. Mas eu tomei banho, deu tempo. Glória a Deus por isso, deu tempo. Deu, mais ou menos. É aquele de gato, né? Que não pode gastar muito. Mas glória a Deus, né? Então, cuide da água aí na sua casa, né? Guarde um pouco para você ter água aí por um dia ou 2 dias, talvez na terça-feira volte à normalidade na cidade. Tá bom? Vocês viram que o pastor está ativo, hein? Em nome de Jesus, né? Irmãos, vamos olhar pelo Bento e pela Nelita, em nome de Jesus, depois faremos a oração final. Senhor Deus, nosso Pai, queremos colocar diante do Teu altar a vida da Nelita, ó Pai. Ele está passando bem, ó Deus, mas Tu és o dono da vida dela. O Senhor que a criou, o Senhor que a formou, em nome de Jesus, ó Pai, cura a Tua serva, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, coloca as Tuas mãos poderosas sobre ela, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, fortaleça a sua saúde, ó Deus, para que ela possa ser restaurada o mais breve possível, ó Pai, para que ela possa, junto conosco, poder adorar o Teu santo e bendito nome, ó Deus. Em nome de Jesus, também colocamos a vida do Bento nas Tuas mãos, ó Pai. Nós não sabemos o que está acontecendo, mas Tu sabes, ó Deus. Por isso, faça um milagre na vida deste homem, ó Deus. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te oramos, porque nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas, ó Deus. Nós também queremos Te pedir, ó Pai, colocar nas Tuas mãos a vida das igrejas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, tantas igrejas espalhadas por esta cidade, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoe a cada uma, ó Pai. A cada igreja, em nome de Jesus. Porque nós temos certeza, ó Deus, que o Senhor tem trabalhado arduamente para levar a Tua palavra através destas igrejas. E as pessoas têm aceitado a Cristo no coração, ó Pai. Louvamos o Teu nome também por estas pessoas que vieram aqui nesta noite. O Senhor marcou um encontro conosco. Foi muito abençoado estar diante do Teu altar, ó Deus. Louvado seja o Teu nome pelo grupo de louvor que veio da sede. Louvado seja o Teu nome pelos membros aqui da igreja. Louvado seja o Teu nome porque este culto foi maravilhoso. E vai continuar. E na semana, em todos os dias, lembraremos que o Senhor nos tira da morte e nos traz para a maravilhosa vida, ó Pai. Louvado seja o Teu nome por tudo que o Senhor nos dá. Leva-nos para os nossos lares debaixo da Tua proteção, ó Pai. Dê-nos uma semana abençoada, uma semana de muita coragem, porque nós sabemos que desafios virão, mas com o Senhor nós podemos ser vitoriosos, ó Pai. No nome do Senhor Jesus nós oramos e nós agradecemos. Amém. Recebam a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as bênçãos, as consolações do Espírito Santo estejam sobre você, irmão, sobre você, irmã, sobre todos os filhos e filhas de Deus espalhados pela face da terra. Que seja isso hoje para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.